Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Tecendo a Roda. Hoje a gente vai continuar a nossa saga de resumir os livros do Robert Jordan e hoje a gente vai falar sobre um livro muito famoso e amado pelos fãs, que é A Ascensão das Sombras. Esse livro é um divisor de águas, é onde a série toma um ritmo diferente, é onde muitas coisas acontecem, então lembrando que este vídeo tem spoilers e que se por acaso você ainda não assistiu os demais, estão todos aqui na caixa de descrição, na playlist do Tecendo a Roda. Aproveitando para te lembrar de curtir o vídeo, seguir o canal e as meninas também, e é isso, vamos começar! A Ascensão da Sombra começa com um prólogo que nos mostra como a sombra se organiza, como está movendo ali as peças no tabuleiro. Somos apresentados a vários pontos de vista de homens e mulheres que parecem ter uma vida comum, mas estão todos conectados com o avanço do tenebroso de alguma forma. Então é para mostrar que a sombra está em movimento e que todos os seus servos aqui estão sendo posicionados, mas que até mesmo os mais poderosos, que são os abandonados, também têm planos que servem somente a eles. A história progride então para a Torre Branca, a gente vai ver a Min chegando lá. Ela começa a ter visões de Aes Sedai morrendo na torre. Ela vai reportar pra Siuan, que vai acreditar ter algo a ver aí com a Aja Negra. A Min também vai atualizar a Siuan sobre os movimentos do Randy e o fato de que ele foi pra teatro. Porém, ela não vai ficar muito satisfeita porque ela não acredita que ele tá pronto pra empunhar Callandor. Outra pessoa que tá na Torre Branca é a Elaida e ela tá mantendo ali um olhar bem próximo, acompanhando todos os movimentos da Siuan. Ela acredita que a Siuan e a Moiraine estão trabalhando ali num plano secreto. E na cabeça dela, esse plano vai destruir a torre de alguma forma. E isso vai colocar ela em movimento pra ela começar a trabalhar ali no backstage pra convencer outras Aes Sedai do mesmo, né? E começar a dividir a torre. E aqui também temos uma menção aos Shanchen. Agora a gente vai pro Randy Altor lá em Tear. O Randy que derrotou, né, o Belau e também, novamente, o Bálsamo e conquistou Callandor, a espada que não é espada. E aí a gente viu uma profecia se cumprir, né? Porque somente o dragão renascido poderia ser capaz de tirar Callandor, então, do centro, né, do coração da pedra, e com isso a pedra cairia. Mas Randy não está em paz. Pelo contrário, ele vive ali cercado por dúvidas, paranoias e incertezas. Mais do que nunca agora os olhos do mundo estão sobre ele, né? E ele sabe que os seus amigos também podem ser alvos e o destino vai muito além do que um trono conquistado. Ele teme perder o controle para a loucura, né? Que, lembrando, inevitavelmente atinge todos os homens capazes de canalizar, e isso vai deixando ele cada vez mais fechado, né, em si mesmo. E aí no meio disso a gente também tem o Mat Cauthon, que ainda sofre os efeitos da adaga maldita, né, da adaga de Shadar Logoth. No livro anterior ele foi sim curado lá em Tar Valon, mas as consequências ainda continuam perseguindo ele. E aí também ali em Tear, né, junto com Randy, ele só procura uma coisa, que é se ver livre de destinos grandiosos. Ele quer apostar, beber, se meter em confusões, mas é claro que o destino não vai deixar que ele escape tão facilmente. Ele tá tentando juntar dinheiro aí pra sair de Tear e durante um dos seus jogos uma das suas cartas esfaqueia, com as figuras das cartas, né, ganhando vida. Todo esse acontecimento deixa o Mat bastante assustado. Enquanto isso, o Randy tem um sonho com a Elayne e com a Min, e quando ele acorda, ele percebe a Beralain com ele. Ela é conhecida como a primeira de Mayene, ela é governante aí de uma cidade pequena, tenta seduzir ele, mas ele se recusa. Randy então nota os vários espelhos e os seus vários reflexos que saem da moldura para atacá-lo. Usando Saidin, Randy consegue absorver essas figuras. Do outro lado, a Feyre tenta convencer o Perrin a partir com ela, mas ele diz que não pode. Algo estranho então acontece com o machado dele, que ganha vida e ataca ele. Ele acredita que isso teve alguma influência do Randy. Perry então vai lá ver o Randy e encontra ele cheio de sangue depois da batalha que ele teve com seus reflexos. Ele chama a Moiraine então e o Randy fala que acha que tem algum abandonado por trás desses ataques. Mas a Moiraine rebate falando que parecem bolhas do mal. Ataques aí aleatórios conectados com a prisão do Tenebroso, que foi o que rolou com o Mat também.
A Egwene, a Nynaeve e a Elaine também estão em Tear nesse momento. Elas estão estudando com a Moiraine e aprendendo um pouco mais sobre o poder único. Elas vão interrogar uma irmã da Aja Negra, uma daquelas que foi capturada, e ela vai apontar para Tantico. Vai dizer que lá tem algo que pode ser muito perigoso para o Rand, que isso atraiu aí algumas pessoas. A Joia e a Amico falam sobre o Marzin Taim, que pode estar sendo trabalhado pela Liandrin como um falso dragão. A Moiraine quer que o Rand ataque o Samael, que tá em Ilian, mas ele não quer ir por esse caminho. Ela vai comentar com as meninas que ela talvez precise usar um Ter'angreal que é super poderoso e que tem um formato ali de um batente de porta. Ele concede 3 respostas para 3 perguntas, mas tem regras bem perigosas. E vamos ver a Egwene e a Elaine treinando com o Rand com uma certa relutância, e a abordagem delas para ele é muito diferente com relação a como controlar ali o poder. O poder do Rand é bem mais descontrolado que o delas, por exemplo. E elas vão perceber que ele consegue sentir quando elas canalizam, mas não o contrário. E a Egwene vai conversar com o Rand sobre o relacionamento dos dois e dizer que agora ela vê ele mais como um amigo, o que vai abrir as portas aí para vários momentos do Rand com a Elaine. Aí a Lanfear aparece em segredo e se revela como abandonada. Ela quer controlar o Rand, manipular o seu destino e também fazer com que ele talvez repita os mesmos erros do Lewistar Telamon. E ela revela, né, que ela esteve apaixonada pelo Lewistar durante a Era das Lendas. E aí o Rand percebe um homem cinza e a Lanfear jura de pé junto que não teve nada a ver com isso. E é claro que o Rand, ele não cai muito no papinho ali da Lanfear, porque ele sabe que cair no papo dos abandonados é muito complicado, talvez ele se perca pra sempre. E aí quando ele vai conferir os guardas, ele percebe outras criaturas ali das trevas, tá todo mundo ali em meio a uma luta, e ele convoca uma espada de fogo e consegue matar diversos bichos. Depois ele busca Calandor, e aí com o aumento, né, expressivo do seu poder, ele consegue então exterminar todos os outros. Ele vê uma menina morta, inclusive, né, no chão, e ele tenta reverter isso. A gente tem uma fatídica cena, então quando ele tenta trazer alguém, né, de volta à vida, e aí não dá muito certo ali, pelo contrário, essa cena acaba sendo bastante traumática para ele. Mas criaturas das trevas não deveriam estar ali, né, num lugar que é considerado bastante seguro, ali do continente, né, mas esse acontecimento também é uma mensagem pro Rand, né, ele não está seguro enquanto ele continuar parado, ele, né, não pode ficar parado muito tempo no mesmo lugar. Seus inimigos sempre vão dar um jeito de alcançar ele de alguma forma. A Egwene, em especial, tá bastante chocada aí no seu treinamento em Tel'aran'rhiod, né, o mundo dos sonhos, né, ela tá tentando descobrir como esse espaço pode ser usado como uma ferramenta, e enquanto ela explora o lugar, ela encontra uma sábia do povo Aiel, né, que faz um convite, né, falando para ela que se ela quer realmente aprender mais sobre esse mundo, é para ela ir encontrá-lo. A Moiraine vai então até o Tom Merlin pedir que ele acompanhe as meninas até Tanchico, e em troca promete os nomes das irmãs da Aja Negra que amansaram o seu sobrinho, o Olwen. O Tom concorda e o Julius Sandar também vai se juntar a elas. Eles partem num navio comandado pelo povo do mar. A líder do navio fala para eles que eles estão atrás da sua própria profecia, que fala sobre o Coramon, que é a versão deles do dragão renascido. Elas pedem que suas identidades como Aes Sedai sejam aí escondidas, já que o histórico entre esse povo e as mulheres ali de Tar Valon não é muito bom. A Elaine fica bastante fascinada da forma como o povo do mar usa o poder único. Perry recebe notícias de que Trollocs estão invadindo Dois Rios, e também a presença dos Filhos da Luz ali em Dois Rios. Perry sabe que essa ameaça está ligada a eles e também ao Rand. Afinal, o dragão renascido atrai a sombra em todos os lugares que toca. Perry decide então voltar para casa, junto com ele vai o Loial, né, o nosso Ogier, e também a Feyre. Ela não vai largar o Perry de jeito nenhum, mesmo ele fazendo de tudo para afastar ela, para proteger ela do perigo que ronda aí todos eles. Perry, inclusive, está pensando em se entregar para os Mantos Brancos. Outras pessoas vão se juntar aí ao Perry nessa jornada. A gente vai ter aquele Aiel que ele libertou anteriormente. Esse Aiel chama Gal, e junto com ele vão 2 Damas da Lança, a Bain e a Shiad. Eles seguem pelos caminhos com o Loial como guia. O Mat vai ficar sabendo do Ter'angreal que a Moiraine mencionou e vai aceitar tomar o risco pra ver o que acontece, já que ele tá numa situação ali que tá começando a perturbar ele. Ele vai entrar nesse Ter'angreal e vai encontrar o povo das serpentes, os Aelfin. Essas criaturas que são bem diferentes de tudo que a gente viu em A Roda do Tempo até esse momento aqui lendo os livros.
oferecem respostas para perguntas caso você ouse fazer essas perguntas. Mas essas respostas vêm carregadas aí de mistério e um pouco de ambiguidade e também tem um preço, obviamente. É dito pro Matt que ele precisa ir a Ruidian ou ele vai morrer, que ele morrerá e viverá novamente e que ele vai se casar com a filha de 9 luas. Do lado de fora ele vai encontrar o Rand e a Moiraine, eles vão passar também ali pelo Terangreal e depois vão compartilhar ali um pouco das suas experiências. Convencido de que não pode ficar em Tear e pressionado tanto pelas profecias quanto pela Moiraine, o Rand decide viajar até o deserto Aiel. Antes, porém, ele vai reunir ali todos os lords do local e vai começar a entregar umas ordens. Ele também vai devolver Kalandor para Pedra, como um símbolo de que ele vai voltar. Junto com ele vai seguir a Egwene, o Lan, a Moiraine e o Matt. E também vão partir a Avienda e alguns representantes do povo Aiel, que querem participar de todo o processo e também testemunhar caso o Rand seja o Caracarne. Rhuidean é uma cidade misteriosa envolta em névoas, um segredo para a maioria do povo Aiel, onde apenas pessoas escolhidas e com permissão podem entrar em lugar sagrado cheio de símbolos do passado. Para se aproximar de forma mais rápida, o Rand vai usar um Angreal para amplificar o seu poder e os transportar para mais perto de Rhuidean, usando as pedras portais. Perrin e os outros são atacados dentro dos caminhos, tanto por criaturas das trevas, quanto por Machinchim, né? Aquele vento maldito lá, né? Que alcança as pessoas. E aí, fora dos caminhos, ele dorme e tem um sonho de lobo, né? E nesse sonho, ele encontra um homem que está portando um arco e está caçando lobos. Então ele fica intrigado e começa a perseguir esse homem, né? E perseguindo, ele encontra com um saltador que pede, olha, melhor você parar aí, né? Não persegue esse homem porque ele é perigoso. E aqui ele é conhecido como matador. É então que uma mulher com um arco aparece e diz que esse local, né, que ele tá em específico, é chamado como Torre de Gente e diz que é melhor ele manter distância, porque esse é um portal para o reino dos Elfin e dos Aelfin. E aí, quando chegam em Dois Rios, a situação é pior do que o Perrin esperava. Não só criaturas das trevas, entre eles Trollocs, né, percorrem as florestas, mas é claro que os Manto Brancos, que sempre se aproveitam de situações caóticas, também estão ali, né, para julgar e prender os aldeões, né, julgando, falando que eles são amigos das trevas, que são traidores, mas em contrapartida eles meio que ajudam com relação às criaturas das trevas, né. Eles descobrem então que a sua família, né, a sua família considerada, né, que acolheu ele como um ferreiro, os Luhhan, foram capturados, que o Padan Fain está do lado das criaturas das trevas, atendendo por um outro nome, Ordete, né? E que a vila está recebendo a ajuda de um homem chamado Luke, que é caçador da trombeta também, né? Assim como a Fail. Mas ele descobre que a sua família biológica foi morta pelos Trollocs e por um momento ele fica sem chão. Ele se sente culpado também de alguma forma, né? Por ter atraído o perigo até ali, por não ter estado ali também. Ele encontra com duas Aes Sedai ali na floresta, a Alanna e a Verin. Elas estão ali para encontrar outras meninas, outras mulheres que possam canalizar. Perrin começa ali a organizar as pessoas para elas enfrentarem as criaturas, e nisso ele conhece o Luke. Luke é um caçador da trombeta, e o Perrin sente alguma coisa estranha ali com ele, alguma coisa que não é humana. Eles vão então até o acampamento dos Mantos Brancos para resgatar os prisioneiros, depois são emboscados por criaturas das sombras e o Perrin acaba ferido. No retorno, eles cruzam ali com o povo da Folha e o Perrin reconhece eles ali depois do último encontro que foi lá no primeiro livro. Bailey conta que é filha do tio da rainha de Saldeia e, portanto, tem aí uma linhagem nobre. E o Perrin, por sua vez, conta com a conexão dos lobos e com o olho amarelo. Ele diz que tem medo de perder a sua humanidade. Novamente, no sonho do lobo, ele aprende que existe um grupo que está vindo aí atacá-los e ele nota que o matador é bem parecido com o Lan. Loial e Ugal vão até o Portal dos Caminhos para fechá-lo e impedir que esses Trollocs cheguem. E nisso os Tuathan retornam depois de terem sido atacados. Daí Bernhald brota querendo prender o Perrin pela morte do seu pai, que aconteceu lá em Falme. Perrin concorda em ir com eles desde que os Mantos Brancos os ajudem com os Trollocs.
Novamente no sonho do lobo, o Perrin consegue achar e ferir o matador. E quando retorna, ele é informado que o Lord Luke partiu e que parecia estar machucado. Ele vai ficar bastante confuso, porque caso eles sejam a mesma pessoa, eles têm aparências muito diferentes. O Perrin vai pedir ajuda para Fail, vai pedir que ela vá até a Rainha Morghese e busque reforços. A Fail vai dizer que aceita, desde que ele case com ela, o que ele vai concordar. A batalha vai começar no dia seguinte, e quando parece que tá tudo perdido, ele vai avistar a bandeira de Manetheren e vai perceber que a Fail não foi até Camley como ele tinha pedido, mas sim passou pelas vilas ao redor para reunir o maior número possível de guerreiros para ajudar. Eles conseguem vencer e o Dain Bornhald vai aparecer para cobrar do Perrin o que ele havia prometido. Mas ele vai se recusar a ir, já que os Mantos Brancos abandonaram a batalha. O Perrin aqui começa a se erguer como um líder, né? E é chamado de Lord Perrin e Olhos Dourados. Enquanto isso, em outro ponto do continente, temos a Nynaeve e a Elaine na sua própria missão. Elas foram encarregadas de caçar a Ágia Negra, o que levou elas a Tantico. Lá elas também vão encontrar o Capitão Domon. A Nynaeve vai entrar no mundo dos sonhos para se comunicar com a Egwene, mas não vai conseguir encontrar ela. Agora que as duas sabem usar Teleran Riod, elas estão usando esse local aí para se comunicar e trocar informações e, portanto, se manter em contato. Ela vai topar com o matador lá e vai perceber a semelhança com o Lan. A Birgitte vai aparecer e vai dizer para ela ficar o mais longe possível do matador, porque ele é alguém perigoso. A Nina e a Elaine então são atacadas nas ruas de Tantico e ajudadas por uma mulher Chanting que não se revela a princípio. Logo depois, as duas são abordadas por uma outra mulher que usa compulsão nelas e obriga elas a contar tudo que elas sabem. E pede para elas em seguida esquecer tudo o que aconteceu, né? Então elas vão demorar um pouquinho para perceber o que tá acontecendo, né? Que foi uma abandonada que abordou elas, né? E aí mais tarde o Domon encontra elas então e a outra amiga, né? Que ele reconhece como Shanti, a Egwene. Ela precisa então contar o porquê que tá ali e acaba revelando que as Suldan são capazes de canalizar. E aí devido ao histórico, né? Há uma certa tensão, há uma certa desconfiança ali no ar. Elas descobrem também que as irmãs da Ágia Negra estão hospedadas no Palácio da Panarca e estão atrás de um artefato, né? Um terangreal muito perigoso, porque ele é capaz de controlar qualquer homem capaz de canalizar. Então é um terangreal muito semelhante ao Adan, né? Que as Damani usam, mas nesse caso é para controlar um homem. Em outras palavras, é uma arma feita sob medida para controlar o próprio dragão, né? O que coloca o Randy então em perigo. Essa descoberta ela é feita através do mundo dos sonhos, quando a Nina vai até o Palácio da Panarca e descobre que a própria Panarca está sendo mantida como refém. E ela reconhece também aquela mulher que falou que abordou ela e a Elaine, né, algum tempo atrás, e que usou compulsão. Elas não lembram diretamente, né, o que aconteceu, só sabem que foi uma situação confusa, mas lembram dessa mulher, né, e reconhece ela que é, na verdade, a Moghedien, né, que é essa abandonada, mas aí tudo já se encaixa na mente da Nynaeve, né, que provavelmente ela fez alguma coisa ali na mente delas, que ela foi compelida pela abandonada. Durante o plano aí para se infiltrar no palácio, a Moghedien e a Nynaeve ficam frente a frente. A Moghedien, por ser experiente e muito mais forte, ela é claramente superior à Nynaeve. Mas a Nynaeve tem uma força de vontade, uma determinação que a gente já conhece, que surpreende a abandonada. Ela consegue não só resistir, como derrotar aí por um momento a Moghedien com um escudo, forçando a abandonada a recuar. É uma vitória enorme e é um marco também na história da Nynaeve, que ainda se sente bastante segura usando o poder. No meio desse confronto, a Nynaeve também percebe que as Aes Sedai da Ágia Negra estão usando um tergreal de fogo devastador. O fogo devastador é extremamente perigoso, mas ela também consegue se sobrepor a esse confronto. No fim, a Nynaeve e a Elaine conseguem aí pegar esse artefato, evitando que ele caia em mãos erradas de novo, e frustram, pelo menos temporariamente, os planos da Ágia Negra. Elas também libertam a Matera. O artefato é feito de culendiar, que é basicamente impossível de destruir. Então o Domon fica com a missão de jogá-lo no meio do oceano. Elas também recuperam um dos selos da prisão do Tenebroso e pretendem levá-lo até Tar Valon.
O Randy e o grupo vão chegar ao deserto Aiel e vão ser recebidos pelas sábias. E quando o Randy pede permissão para entrar em Rhuidean, ele recebe uma resposta positiva. Isso vai irritar o Coladin, um Aiel que não aceita o fato de um forasteiro, aqui que é como eles veem o Randy, poder entrar na cidade sagrada dos Aiel. O Randy fala que a sua mãe era Aiel, mas as sábias vão corrigir ele e falar que na verdade não, que não era a sua mãe, que era o seu pai que era Aiel. E quem também vai pedir permissão para entrar em Rhuidean é o Mat, né? Já que ele ouviu lá atrás dos Aielfin que se ele não fosse a Rhuidean, ele iria morrer. Lá dentro eles vão dar de cara com a Venesora, a árvore da vida. O Randy vai encontrar as colunas de vidro, vai decidir entrar e o Mat vai jogar ali uma moeda pra decidir se é ali que ele precisa ir e vai decidir que não é ali o seu lugar. Ele então vai encontrar um batente de porta também muito parecido com o que ele entrou lá em Tear e decide que mais mal não pode fazer. Nesse batente ele não vai ser recebido pelos Aelfin, e sim pelos Elfin, que ao invés de um povo serpente é um povo raposa. Eles não só respondem perguntas, mas também concedem uns presentes estranhos. Porém, quando o Mat faz as suas perguntas, ele acaba não recebendo respostas e ele pede para que os buracos na sua memória, na sua cabeça, sejam preenchidos para que ele consiga se livrar ali da influência das Aes Sedai e também do poder único. O povo raposa diz que sim e o Mat pede então para voltar até Rhuidean. Como ele não estabelece um preço, a criatura vai dizer que ela mesma vai estabelecer. E quando o Mat se vê de volta a Rhuidean, ele aparece pendurado por uma corda, sendo enforcado e vai perder a consciência. Para Randy, então, Rhuidean é um mergulho no tempo. Ele entra em contato com memórias ancestrais, experimentando literalmente na pele a vida de antigos Aiel. Cada passo que ele dá para frente é um passo que ele dá para trás, visitando essa história no passado. E aí ele cruza com o Muradin, que é o irmão do Coladin, e ele vê que não tem condições, que ele não vai sair dali. E aí o que a gente descobre então dessas memórias? Durante a ruptura do mundo, as Aes Sedai então confiaram aos Dashanael a importante tarefa deles guardarem alguns terangreais, sangreais e angreais, assim, dos mais poderosos. E aí ele vê os seus antepassados como pacifistas, como os guardiões das Aes Sedai, assim, completamente diferente, né, do que a gente vê os Aiel, né, da Era Moderna. E eles carregam o juramento de nunca portar armas. E de onde que a gente também vê isso, né? O povo, né, do caminho da folha, os Tuathaan. E aí, com o tempo, esses Dashanael, eles se dividiram em 3 grupos. A gente tem o caminho da folha, que é um grupo, então, que acabou abandonando a missão, né, com o passar do tempo, então, mas eles permaneceram no caminho da folha. A gente tem um grupo que também abandonou a missão, mas acabou se tornando os Aiel modernos que a gente tem hoje. E a gente tem os Genael, então, que foi o grupo que se manteve fiel e conseguiu, então, né, cumprir essa missão. E foi o grupo responsável por construir Rhuidean, né, que é essa cidade em névoas. E essa cidade que é cercada por muitos angreais, sangreais, terangreais, né, ela é cheia de apetrechos e monumentos. Então foram eles que chegaram assim, construíram Rhuidean e depois foram extintos. E aí, com o tempo a gente viu então essa promessa ela se extinguir mesmo, e a gente vê a transformação também desse povo Aiel, né, o endurecimento, na verdade, desse povo que se fragmentou, né, e alguns deles dominam o deserto. Essa revelação é devastadora, porque eles têm na mente uma visão muito específica do caminho das folhas. Eles mantêm uma visão muito crítica ao fato deles não portarem armas, não lutarem e não se defenderem, enquanto os Aiel são vistos aí como grandes guerreiros. Para os Aiel que se orgulham aí da sua cultura, essa verdade é insuportável. Reconhecer a quebra dos seus juramentos é bastante difícil para eles. Quando o Randy então sai aí da coluna carregando esse conhecimento, ele encontra o Mat pendurado aí, quase indo de arrasta para cima, e o ajuda e o revive. O Mat recebeu memórias de militares, um medalhão de raposa e um Ashandarai, que é uma lança aí de 2 mãos feita na época da Era das Lendas. Quando o Randy e Mat surgem aí, saem de Rhuidean em plena aurora, os dois estão muito mudados e o Randy, mais do que nunca, está profundamente perturbado de que vai unir e destruir o povo Aiel. Eles então são atacados pelo Coladin, mas Randy traz consigo a marca dos 2 dragões, um em cada braço, provando que ele é o Cara-Carne, e cumprindo assim a profecia Aiel. Ele descobre que tanto a Moraine quanto a Aviendha também entraram em Rhuidean,
mas para um desafio diferente. A Vienda estava fazendo de tudo possível para evitar aí o seu treinamento como sábia, mas foi forçada a passar pela aprovação em Ruidean. Tanto a Vienda quanto a Moraine retornam e a Vienda recebe a missão de ensinar o Randy sobre os costumes do povo Aiel. Ela detesta essa ideia. O Randy se consulta com o Huark, um dos líderes do clã Aiel, para saber o que fazer. Há um lugar especial entre o povo Aiel onde os líderes de clã se reúnem e as sábias saem então para marcar este encontro. Estamos falando aqui de Alcair Dal. Quando pergunta sobre os seus pais, ele vai receber então a verdadeira história e descobre que ambos estão mortos. Seu pai era Aiel, não a sua mãe, e o Tan, na verdade, o adotou. A caminho de Alcair Dal, o grupo é atacado por Trollocs e as Donzelas da Lança vão tomar pra si ali a missão de ser a guarda oficial do Randy. E ele começa então a se dar por conta que agora não importa o lugar isolado que ele esteja, no meio do deserto Aiel, ainda assim as forças da sombra vão ser capazes de encontrar ele. Os Aiel estão todos reunidos, realmente esperando, né, pra ver o que aconteceu com o Randy e se ele passou pela aprovação, e obviamente se carrega também as marcas. Mas ele vai ser surpreendido pelo Coladin. A Sevanna, que é a viúva do Shai-Do mais recente a entrar em Rhuidean, vai dar permissão para que o Coladin fale nessa reunião que eles estão. E ele também vai mostrar as marcas de dragão nos dois braços, as mesmas marcas que o Randy adquiriu em Rhuidean, se proclamando assim também Caracar. Porém, a verdade é que quem passou pela aprovação, quem passou pelas colunas, sabe que não é verdade, porque o Coladin não detém o conhecimento que se adquire dentro de Rhuidean. Aproveitando o momento, o Randy então também vai se revelar e vai contar a verdade sobre o que ele descobriu da história dos Aiel, o que vai deixar todo mundo em choque, porque é um segredo que é guardado, né? As pessoas que saem de Rhuidean não compartilham isso com ninguém. E entre aqueles que acreditam e aqueles que contestam vai se instaurar ali um grande conflito. Para tentar apaziguar o que está acontecendo e também provar um ponto, o Randy vai invocar a chuva, fazendo chover no deserto. Lanfear então aparece e diz que foi um abandonado que deu as marcas para o Coladin, o Asmodin, e que ele está em Rhuidean. Não está lá por acaso, ele está procurando por algo. Então o Randy vai atrás dele, através de um portal pela primeira vez, né? Um momento aí marcante. Eles lutam atrás de um sangreal específicos, mas mesmo com o uso de um terangreal ali por parte do Asmodin, né, Randy consegue então capturar ele, né. O véu de Rhuidean, então, depois de muito tempo, cai, assim como grande parte da cidade acaba sendo destruída aí nessa luta, né. A gente tem que aceitar que o Randy chegou para trazer mudanças, mas que é uma pena ver o resultado, né, o que deu aí nessa cidade. E aí o Randy corta a proteção que o Asmodin tinha com relação à mácula, sabe? E acaba derrotando ele. E de quebra ainda fala que vai usar ele como professor daqui pra frente e avisa a Lanfear que o cenário mudou. Tanto assim, adoro essa versão do Randy. A Lanfear não gosta muito, né, desse novo arranjo, ela nega, né, a ajuda ali do Asmodin. Ela já começa a tentar recalcular a rota, como que ela pode usar essa situação a favor dela. E aí, quando ele volta ali ao Cardal, ele fica sabendo que o clã Shai-Do, né, que é um clã muito populoso, negou a sua proclamação ou a sua verdade, né, e partiram. Mas alguns clãs também continuaram, né. E agora a gente, né, se dá conta que o Randy, ele não é só o dragão renascido ali das terras, de uma das terras do ocidente, mas também ele é o líder prometido de uma das terras ali que tem os guerreiros mais temidos, né, desse lugar. Em outras palavras, aquele que vem com a Aurora, mas essa conquista ela vem sim cercada de desconfiança, alguns pés atrás ali, porque nem todos estão dispostos a seguir um líder estrangeiro, sabe? Que o seu cara carne então não seja da sua própria terra. Porém, várias coisas também aconteceram na Torre Branca. Elaida, sendo a cobra que é extremamente inteligente e estrategista, consegue aí reunir a maioria das Aes Sedai ao seu lado, afirmando aí que a Siuan não tem mais capacidade de comandar a Torre Branca e que esteve esse tempo todo tramando em segredo com a Moraine, colocando o que a Torre Branca defende em perigo. Ao se reunir com o conselho, ela consegue depor a Siuan e se tornar o novo trono de Amerlin. Siuan e Leane então são presas e a Siuan é estancada, perdendo seu acesso aí ao poder único. A Min, com uma ajuda aí interna, consegue libertar as duas e daí elas começam aí a sua fuga. Elas são confrontadas pelo Gavin, mas conseguem seguir em frente. Logo elas vão se encontrar com o Logain, que é o falso dragão e que estava preso aí na Torre Branca.
e após uma certa negociação, ele se junta a elas e eles partem. Começa agora uma nova era para as Aes Sedai. Chegamos ao fim de mais um resumo. Esperamos muito que vocês tenham gostado, que os resumos estejam sendo úteis para vocês continuarem a ler a série do Robert Jordan. Comenta aqui se esse também é o seu livro favorito da série, se você lembrava de todos esses acontecimentos. Mais uma vez, obrigada por acompanharem o TC da Roda e por terem assistido esse vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Tchau!